Então, essas aulas ficam gravadas, elas podem ser assistidas, né, de novo, por quem está participando aqui, ou elas vão ser assistidas por pessoas que não podem participar, né, do curso nesse momento e vão fazer o curso posteriormente apenas pelas gravações. Então, começo dizendo, né, que esse é um curso de bandas e mudras, e é o módulo 1 desse curso. Né? É um desafio fazer com que nesse tempo que a gente vai, né, ter agora de 6 horas de curso que a gente consiga abordar, né, esse assunto tão vasto e tão complexo. Os bandas e mudras, eles me têm assim um lugar de muito carinho na prática do yoga. Foi através dos bandas e dos mudras que eu talvez possa dizer que eu tenha começado a entrar nesse universo, né, de aprofundamento da prática. Tem alguém falando que não está ouvindo, mas vocês estão me ouvindo bem, né? Tá. Sim. Tem alguma parte teórica. Vai ter uma primeira parte teórica, tá? Vai ter uma primeira parte teórica. Então, podem ficar confortavelmente, né, acomodados. A gente deve ter um tempinho aqui de teoria para fazer uma contextualização e em seguida a gente vai para a prática. Bom, então, e os bandas e os mudras, eles têm um papel muito importante na prática. Os bandas e os mudras talvez sejam as técnicas mais características do Hatha Yoga. E essas técnicas têm um lugar, essas técnicas têm uma posição, né? Essas técnicas têm uma função. Não são técnicas que devem ser feitas, né? Elas até podem, mas não são técnicas que devem ser feitas isoladamente. Elas têm um contexto, elas têm um propósito, né? Elas são inseridas dentro de um lugar nisso que chama-se Hatha Yoga. Né? Talvez sejam as técnicas mais características, junto com os pranayamas, disso que é um complexo sistema chamado Hatha Yoga. Eu gosto de começar falando algumas coisas bem básicas a respeito de como se colocar, né, nesse tipo de abordagem, onde não é um tipo de curso, pelo menos não da forma como eu proponho, onde a gente vá, né, praticar e entender e fazer os 10 mudras apresentados no Hatha Pradipika, os 25 mudras apresentados no Gereda Samhita. Né? Muito mais importante do que conhecer uma quantidade, né, de um ponto de vista intelectual ou racional, é que a gente possa conhecer com um pouco mais de profundidade alguns deles, né, para a gente entender o propósito, para que essas coisas são feitas, para que a gente possa sentir concretamente no corpo os seus efeitos. E para isso a gente vai fazer alguns deles. Né? Esse módulo 1, ele gira em torno dos bandas, então dos 3 bandas como sendo a peça central, né? E em seguida, quer dizer, e para apresentar esses 3 bandas, alguns mudras vão sendo colocados no caminho, né? Alguns mudras vão sendo colocados no caminho. E num próximo módulo, a ideia é entrar em outros mudras. Alguns mudras simplesmente são combinações dos bandas apresentados, né? Outros mudras são completamente desconhecidos e quase que impossível de serem praticados. Né? Outros mudras, eles podem ser feitos e a gente pode, né, muito bem entrar neles e fazer, né, esse percurso.
Mas, então, a atitude que eu queria, né, que a gente pudesse ter nesse curso é uma atitude de quem se coloca a perceber o novo, né? Não é uma atitude de buscar reforçar conceitos já conhecidos. Por mais que se conheça o Mula Bandha muito bem, por mais que se conheça o Dhyana Bandha e já se pratique muito bem, mas eu vou procurar trazer um olhar, né, com um tom de frescor, né, com um tom um tom de sensibilidade, um tom de procurar perceber essas coisas concretamente no corpo, né, e sempre procurando localizar essas práticas dentro de um contexto do Hatha Yoga. E aí, a gente precisa ter um olhar de curiosidade a respeito dessas técnicas e dessas práticas, né? O tipo de atenção, e eu já disse isso para várias das pessoas que estão aqui, mas talvez tenha algumas que não tenham ouvido isso. O tipo de atenção que a gente deve colocar nas nossas práticas é um tipo de atenção de quem tem interesse, de quem tem curiosidade, né? É aquele tipo de atenção de quem assiste a sua série favorita do Netflix, né? Onde você não precisa fazer nenhum esforço, onde você não vê o tempo passar, onde passou uma hora e você já coloca o próximo episódio e fica mais uma hora ali, né? E não tem que fazer nenhum esforço para prestar atenção naquilo, porque você tem interesse, né? A nossa prática, ela deve ser alguma coisa parecida com isso. A nossa prática, ela deve nos despertar o interesse tão grande pelos acontecimentos do nosso corpo, né, que a gente fica imerso, absorvido. Esse é o verdadeiro estado meditativo, é quando o corpo te suga para dentro, né, é quando você se absorve nisso que está sendo feito. Tá? Esse é o tipo de meditação, esse é o tipo de estado de absorção que a gente procura. Tá? Quando a prática te suga. E não aquele estado onde você precisa, né, ficar levando a sua atenção o tempo inteiro para lá, mas a atenção desvia. E aí você traz de novo e fica lutando com você mesmo. Né? Como se fosse aquela aula chata depois do almoço que você não consegue prestar atenção, né? Mas precisa estar ali. No yoga a gente não precisa estar ali. Né? A gente está porque a gente quer, né? Não porque leu no livro que precisa, porque tem que ser disciplinado, tem que ser praticado todos os dias, em tal horário. Né? Esse coisa do dever, 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 é uma coisa muito nossa do ocidental. Né? A gente está cheio de dever, a gente é cheio de cobrança, né? É cheio de disciplina, mas uma disciplina meio militarizada, assim, de quem deve fazer, deve cumprir um papel, né? O que deve acompanhar a gente nas nossas práticas é um querer muito mais do que um dever. Tá? Acima de tudo é um querer. E esse querer faz com que as coisas sejam muito mais leves, faz com que as coisas sejam muito mais interessantes. Né? É como se a gente fosse se colocar com um olhar de criança, onde assim, onde existe um desejo, né, por aquilo que vai sendo feito, existe um interesse naquilo, mas é um interesse meio sem expectativa, sabe assim, sem pressa de chegar na postura final, né, sem pressa de chegar na técnica final, porque a técnica final, assim, né, não vai ser num fim de semana que a gente vai, né, conseguir descobrir. Não vai ser em 5 anos, né? Não sei em quanto tempo vai ser. Eu ainda também estou procurando isso. Então, não tenha pressa. Ah, não entendi o Mula Bandha perfeitamente. Tá bom, eu também não, né? E assim, e quem falar que entendeu perfeitamente, né? Talvez tenha se prendido numa ideia. As nossas capacidades de percepção disso que são os bandhas e mudras, elas são praticamente infinitas, tá? Sempre é possível se colocar numa prática buscando um tom de novidade, buscando um frescor, deixando que alguma coisa te atravesse o corpo, que você viva uma experiência nova. Sempre é possível.
tá? Por mais que já tenha muitos anos de prática, sempre dá para perceber, nossa, eu nunca tinha sentido isso dessa forma. E não é nada assim grandioso ou mirabolante, né? São coisas pequenas, são coisas concretas. Um músculo que você nunca tinha conseguido acessar, ou uma percepção de um movimento respiratório que você nunca tinha se dado conta, né? Ou um pequeno encaixe onde você está lá fazendo o Dhyana Bandha, por exemplo, de repente acontece um encaixe no corpo onde você fala, nossa, agora eu entendi melhor a postura de meditação, sabe? E dessa forma, a gente não consegue isolar completamente, né? Um curso de bandas e mudras não quer dizer que a gente vai fazer isoladamente bandas e mudras, isso não existe. Quer dizer que a gente vai, através dos asanas, através de práticas respiratórias, começar a acessar essas técnicas chamadas bandas e mudras, que fazem, né, na minha interpretação, uma função integrativa, né, um papel integrativo entre todas as técnicas do Hatha Yoga. E eu vou procurar mostrar um pouco disso para vocês, né, de por que os bandas e os mudras eles têm essa função tão importante. É como se fosse através deles que o asana ganha sentido. É como se fosse através deles que os pranayamas ganham sentido, né? E a gente vai tentar perceber isso. Eu não vou ficar falando muito tempo para que não seja algo muito teórico, mas que possa ser percebido, tá? É muito comum no final de um curso de bandas e mudras que a pessoa fale, agora eu entendi o asana. Pô, mas eu não falei em asana, né? Mas entendeu asana, porque entendeu encaixes, porque entendeu uma firmeza interna do corpo. Vou começar apresentando alguns livros para dizer. Esse é o que eu sempre estou com ele do meu lado, né? A Essência do Hatha Yoga, da professora Alicia Souto, que tem uma tradução comentada dos 3 principais tratados do Hatha Yoga, isso que a gente chama de textos clássicos. O Goraksha Shataka, o Hatha Pradipika e o Girana Samhita. E uma bela introdução antes, né, das traduções em si. E a professora Alicia, ela diz que assim como os asanas conferem a firmeza do corpo de uma maneira um pouco mais estrutural, externa, os bandas e os mudras, eles fornecem a firmeza internamente do corpo. É como se fosse encontrando um estado de tônus interno, né, que confere firmeza. E quando se encontra esse estado de tônus interno que confere firmeza, é claro que isso vai, né, contribuir muito para a firmeza do asana. Tá? Na minha visão hoje, eu entendo que é só através disso que a gente vai conseguir entender esse paradoxo que Patanjali coloca, onde o asana é estável e ao mesmo tempo confortável, né? Ele é firme e ao mesmo tempo confortável. O que faz com que essa firmeza e o conforto aconteçam simultaneamente, né? Porque um puxa para um lado, o outro puxa por outro, mas para que eles coexistam, né? Eu vejo como sendo a prática dos bandas e dos mudras que conferem essa possibilidade de algo ser firme e ao mesmo tempo confortável. A gente vai tentar entender isso melhor na prática. Bom, esse é o primeiro livro que eu recomendo. Alguém perguntou se tem para Kindle. Eu acho que não. Esse não. Eu acho não tem. Esse é uma segunda boa e confiável tradução do professor Roberto de Andrade Martins. Quem já fez os cursos de capacitação deve ter tido aula com ele. Roberto Martins tem várias traduções importantes. Essa é do Hatha Pradipika. Tem também dos Yoga Sutras de Patanjali, tem também do Bhagavad Gita, é um grande professor estudioso desses textos. Esse é só o Hatha Pradipika, não tem o Girana Samhita, não tem o Goraksha Shataka, mas tem também uma belíssima introdução, que é quase metade do livro, né? Esses livros, as introduções, elas são quase maiores do que as
próprias traduções, né, do tratado principal. É um livrinho muito interessante, chamado Mula Bandha. Fininho, ó, esse aqui é mais fininho, para quem gosta de livro fininho. Da escola de Bihar. Não segue exatamente a mesma linguagem que a gente acaba utilizando no IEP, que vem muito mais pelo Instituto de Kaivalya-Dhamma, mas é um livro muito interessante, que eu vou até começar lendo um trecho dele. O primeiro parágrafo desse livro, ele é em inglês, tá? Então eu vou tentar fazer uma tradução simultânea aqui. Nos Yoga-Taravali Sutras se diz que Jalandhara Bandha, Uddiyana Bandha e Mula Bandha são situados na garganta, no abdômen e no períneo, respectivamente. Se a sua duração puder ser aumentada, então, onde estará o medo da morte? Pela prática desses 3 bandhas, a dormente Kundalini acorda e entra em Shushumna. A respiração se mantém suspensa, Kumbhaka. Com a execução desses 3 bandhas, a Rechaka, que é a exalação, e Puraka, que é a inalação, cessam, param de atuar. E quando isso acontece, os sentidos se tornam puros e Kevala, que é a iluminação, acontece. Takes place. Acontece. Essa palavra acontece é muito importante para a gente. Então, eu invoco o Vidya, né, o conhecimento, que reside em Kevala Kumbhaka, que reside, então, nessa suspensão involuntária da respiração, né? Isso que acontece, que takes place. E eu queria que a gente pudesse estar disponíveis para coisas que possam acontecer, tá? Acontecer espontaneamente. A gente vai fazendo, vai treinando as técnicas, vai procurando coisas aqui e ali, mas os verdadeiros achados são aqueles que acontecem sem que a gente esteja exatamente procurando. E talvez você já tenha percebido isso nas suas práticas, né, pessoais, assim. Pequenos instantes, não são muitos, não são longos, não são grandes, né? Às vezes é um pequeno instante onde alguma coisa nova é descoberta, onde o acontecimento ele tem um lugar. E é disso que as práticas, né, nesses momentos que as práticas valem a pena. É aí que a gente tem os grandes entendimentos, tá? E aí ele segue com mais uma parte que eu acho muito interessante. A palavra banda, que não deve ser confundida com outras palavras, band, bada, enfim, ela pode ser definida de várias formas. Pelo dicionário sânscrito, né, ela tem várias traduções, como fazer um vínculo, fazer uma tampa, amarrar, corrente, ligadura, pegar, prender, aprisionar, restringir, parar, fechar, redirecionar, obstruir, travar. Tá? A palavra banda tem todos esses sentidos. Então está tudo ligado com prender, né? Parar, travar, apertar. Tá? Mas banda também tem um sentido um pouco mais metafórico, que pode ser analogamente, como diz aqui, como se fosse o represamento de um rio, né? O represamento de um rio, alguma coisa que tem um sentido, um fluxo, mas esse fluxo é represado, é interrompido.
ou construir sobre uma ponte, né? Construir uma ponte. Existe alguma coisa acontecendo embaixo, né? E essa ponte ela cria uma passagem entre dois pontos onde você consegue atravessar, né, alguma coisa que acontece embaixo. Ou construir sobre o mar. Né? Existe uma superfície instável, existe movimento, mas é possível, né, que se construa alguma coisa sobre isso. Né? Esse sentido é muito interessante para a palavra banda, como represamento de um rio. Isso vai fazer muito sentido quando a gente começar a observar o que os textos falam. Isso pode ser interpretado como um veículo, né, para que os bandas possam nos colocar, né, de uma forma a vivenciar essas experiências corporais. Bom, vamos a uma primeira introdução, então, teórica. Onde eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vocês enxergam aqui, né? Tá. Esse primeiro slide é para que a gente localize o Hatha Yoga, onde ele está situado. Né? Então, existia um primeiro período na história da Índia chamado período védico. Nesse período não aparece a palavra yoga, né? Ela vai aparecer apenas no seu sentido literal, como sendo união, ligação de alguma coisa, como do cavalo com sua carroça, por exemplo. Depois o yoga aparece como um conceito nas Upanishadas, localizadas mais ou menos do século VIII até o começo da era cristã. O yoga aparece no Bhagavad Gita, mas aparece de uma forma muito relacionada com uma prática devocional, com uma prática ligada às atividades, né, como o yoga da ação, o karma yoga, aquilo que deve ser feito. Né? Tem sua sistematização nos Yoga Sutras de Patanjali, o texto mais conhecido, o mais famoso deles, por volta do século II depois de Cristo, né? E o Hatha Yoga vai aparecer na primeira vez por volta do século X ou XI com o Goraksha Shataka. É aí que se inaugura o Hatha Yoga. Então a gente está falando de algo que aparece pela primeira vez por volta do século X, tá? 1000 anos atrás. E é no Hatha Yoga onde que os conceitos de anatomia sutil, que os conceitos de Kundalini, que os conceitos de Nadis, Prana, né, eles vão aparecer. E é justamente nesse contexto onde esses conceitos aparecem e são muito importantes que entram essas técnicas de bandas e mudras, porque elas têm um papel específico na manipulação dessa anatomia sutil. A palavra Hatha literalmente significa violência, força. Hatena ou Hatat, que são desdobramentos dessa palavra, que significam pela força, forçosamente, pelo esforço. Tá? E a gente vai ver muitas vezes os bandas dos mudras sendo colocados assim, faça vigorosamente, isso deve ser feito vigorosamente. Isso está completamente ligado com o sentido literal da palavra Hatha. E não está tão ligado com seu sentido simbólico, essa coisa do Raita, do sol e da lua, do positivo e negativo, masculino e feminino, enfim. Outras formas mais simbólicas de se interpretar, né, a palavra Rata. Mas a palavra Rata, em sentido literal, significa força. Tá? Não sabemos exatamente em que momento que essas coisas ganham o seu caráter simbólico e em qual momento essas coisas eram usadas em sentido literal. Os 3 livros, então,
mais importantes do Hatha Yoga, o primeiro deles, que é o que inaugura, né, o Hatha Yoga, o chamado Goraksha Shataka, ele apresenta os bandhas e os mudras dentro da prática de pranayama, tá? Dentro do contexto da prática de pranayama. Então não tem um capítulo específico para se falar dos bandhas e dos mudras, eles estão dentro da prática de pranayama, que chama-se Pranasamyama aqui. É um sadhanga, é um livro com 6 partes, 6 capítulos. O Hatha Pradipika, que está por volta do século XV, ele é um livro de 4 capítulos. E dentro desses 4 capítulos, os mudras ganham um status, né? Eles ganham um capítulo próprio. E não só ganham um capítulo próprio, como ganham o capítulo mais importante do texto, né? Com a maior quantidade de versos dedicados a eles. E os bandas, eles estão dentro desses mudras. Os bandas sempre vão estar sendo entendidos como um subgrupo dos mudras. E no Guiranda Samhita, que é um texto ainda posterior, provavelmente do século XVII, é um livro de 7 capítulos, onde os mudras também têm um capítulo próprio para eles. Mas acontece uma coisa muito interessante, porque se no Goraksha Shataka ele está dentro do capítulo de pranayamas, no Hatha Pradipika ele vem depois do capítulo de pranayamas, no Guiranda Samhita ele vem antes do capítulo de pranayamas. O que para mim faz muito mais sentido, porque é muito engraçado, no Hatha Pradipika se diz, né, na prática de pranayamas, os 3 bandas devem ser aplicados. Mas ele nem falou dos 3 bandas ainda, né? Nem falou do capítulo de mudras. E aqui no Guiranda Samhita faz muito mais sentido essa apresentação anterior à prática de pranayama, já que, né, pranayama deve ser praticado sustentando-se os 3 bandas durante a pausa respiratória. E aqui acho que vale a pena fazer uma contextualização de qual é essa base, se for resumir essa base teórica do Hatha Yoga, né? Para que serve tudo isso, né? E aí, fazendo de uma forma bastante resumida, as correntes de prana, né, fluem de uma maneira particular no nosso corpo, através de canais específicos. Esses canais se chamam nadis, né? Esses nadis formam plexos em distintas regiões, quando eles se cruzam, quando eles se acumulam, né, eles formam plexos chamados chakras. O processo de abertura dos nadis, né, para o fluxo de prana é conhecido como nadi shuddhi, purificação, né, desbloqueio desses nadis. E após a purificação desses canais, indica-se modos, né? Então a purificação dos canais vem antes, e indica-se modos de fixar prana, dirigir suas correntes por canais específicos, de usar nesse sentido que os bandas, né, estão lidos ali como sendo um represamento de um rio, onde vai se canalizando, né, essas correntes internas através de canais específicos, sendo os mais importantes Ida, Pingala e Sushumna, mas vamos ver que tem outros nadis importantes também. E desses, né, o que se procura é fazer com que haja a passagem de prana através de Sushumna, que normalmente ele fica bloqueado, né, um canal vazio. E a passagem de prana através de Sushumna é o que se entende como o processo de despertar dessa força chamada Kundalini, que é a própria deusa, né, dentro dos textos de Hatha Yoga. É mais importante do que apenas uma força, é a própria Shakti, né, dando origem a um estado de consciência particular. Então o despertar de Kundalini não é o fim, não é o objetivo último, mas ele dá origem a um estado de consciência particular, que é tido como um estado muito importante nas práticas do Hatha Yoga. Então, o que é prana? Né? Já que a gente vai falar desses conceitos, já que a gente vai tentar entender, né, os bandas localizados como uma forma de manipulação de alguma coisa. O que é prana? Né? Prana ele vem de uma raiz, an,
que significa simplesmente respirar. Então tem uma grande relação com a respiração, mas não é apenas isso. Ele pode ser interpretado como respiração ou ar respirado, mas ele também pode ser interpretado como os impulsos que produzem inspiração ou expiração, como os reflexos autônomos que preservam a vida, ou seja, aquilo que dá vida para todos os nossos órgãos e todo o nosso corpo, como impulsos nervosos, ou como sensações cutâneas despertadas internamente. Quer dizer, então o prana ele vai sendo percebido como tudo isso que nos que dá vida ao corpo físico. Bom, e aí, para que a gente possa começar a entrar no texto, né? O Hatha Pradipika diz: a vida enquanto a prana trabalhando no corpo. Se a respiração cessa de trabalhar, significa morte. E assim, a respiração deve ser regulada. E o Goraksha Shataka, que é o texto mais antigo, vai dizer: depois de passar através de Manipura e tendo cruzado Anahata Chakra, quando o prana chega ao grande lótus de Sahasrara, através de Vishuddha e Adina Chakras, o yogin torna-se imortal. O que ele está dizendo aqui, né, nesse verso tão cheio de palavras estranhas? Ele está dizendo que o prana, né, quando ele passa através de Manipura, que é o chakra da altura do umbigo, tendo cruzado Anahata Chakra, na altura do coração, quando ele chega ao grande lótus de Sahasrara, no topo da cabeça, passando por Vishuddha na garganta e Adina entre as sobrancelhas, e o yogin torna-se imortal, completou-se um percurso. Né? E o que são esses nadis? Esses nadis são passagens pelo corpo, são canais por onde o prana passa. E os textos dizem que são 72.000. Mas é claro que isso é uma linguagem muito simbólica, né? Significa que são muitos. E dentre esses, 10 são mais importantes. Dentre esses 10, 3 são os mais importantes, que é Shushumna no centro, Ida à esquerda e Pingala à direita. E eles transportam o prana incessantemente. Normalmente o Shushumna está inativo, né? Mas as técnicas do Hatha Yoga servem para que se possa fazer com que o prana flua através desse canal. Tá? E essa ascensão, como eu disse, é conhecida como despertar de Kundalini. Bom, e aqui alguns trechos do Hatha Pradipika, né? Se os nadis estão cheios de impurezas, como o prana viajará pelo caminho do meio, somente quando todo o grupo de nadis for purificado, o yogin será capaz de regular o prana, tá? E pela prática incansável de asanas, pranayamas e mudras, o nadi central torna-se fácil para o trânsito de Kundalini, incansável, vigorosa. Isso vai aparecer uma série de vezes. E o que é, então, esse conceito de Kundalini? Está associado ao movimento ascendente da passagem de prana através do Shushumna. Também é chamada de Shakti, ou Kundalini Shakti, é identificada como a própria deusa. Tem uma série de sinônimos, mas Shakti é um dos principais deles. E um dos objetivos do Hatha Yoga é obter esse despertar, né, a consciência desse despertar, porque isso vai proporcionar, né, um estado muito particular. Através dos asanas, pranayamas, kriyas, bandhas, mudras, né, é que essas percepções vão sendo criadas, que desobstruções vão sendo feitas, que se fixa, concentra, canaliza, né, através desses canais. E o despertar de Kundalini não é o fim, não é o fim, mas ele é uma preparação. Né? Então, o capítulo de Mudras dentro do Hatha Pradipika é o capítulo onde se apresenta, né, esse fenômeno do despertar de Kundalini. Mas depois tem um capítulo final no Hatha Pradipika, que é o caminho ao Samadhi. E é justamente nesse capítulo final, no caminho ao Samadhi, né, que se diz, olha, o despertar de Kundalini é um processo, né, é uma etapa importante, mas
não é a etapa final. E Swami Digambardi, né, ele foi o sucessor de Swami Kuvalayananda, ele faz uma descrição a respeito da experiência de despertar de Kundalini. Para que a gente não fique com isso como sendo uma coisa muito metafórica, para que a gente não fique com isso como sendo algo como a gente vê muitas vezes hoje em dia, né, alguma coisa carregado de imaginações, de visualizações, de ideias. Né? Ele vai descrevendo aqui de uma forma bastante prática. As sensações de calor e formigamento são percebidas nas costas, desde o cóccix até o pescoço. Quanto mais intensa a sensação, mais rapidamente a mente se retrai dos objetos externos. Então, vamos ficar com essa frase um pouco. Quanto mais intensa, tá, é uma sensação corporal, quanto mais clara é uma sensação corporal, quanto mais, né, perceptível, quanto mais acessível, quanto mais isso puder ser percebido, né, como um acontecimento concreto no corpo, mais rapidamente a mente se retrai dos objetos externos, mais ela é absorvida, né, internamente pelo corpo, mais ela se parece com esse estado de atenção sem esforço, né? Ela se retrai dos objetos externos porque está acontecendo alguma coisa muito intensa no seu corpo, né? Que você não sequer está procurando descrever, né? Você está sendo atravessado por algo. As sensações podem passar por formigamento, latejamento, espasmos que se mesclam com a sensação cutânea. Essas sensações podem dar espaço a um som produzido internamente, chamado nada. A prática de pranayamas pode despertar essas sensações, com ou sem pausas, mudras e bandhas, mas sempre com uma pressão no períneo. A prática de pranayamas é, por excelência, a grande prática, né, voltada ao despertar de Kundalini. Né? E os mudras, os bandhas, eles vão sendo formas de se entender, né, a manipulação dessas correntes internas. Ao desaparecerem essas sensações, resta apenas a sensação de tranquilidade. Então isso acontece, dura um tempo, a mente se retrai, você se absorve, né? Parece que o mundo para, tudo some, e depois essas coisas começam a desaparecer, o corpo começa a voltar e resta uma sensação de tranquilidade. Eu não estou colocando isso como um objetivo de dizer, né, que a gente vai procurar isso ou com, né, uma promessa de que vamos ter os nossos chakras desbloqueados e com isso vamos, né, despertar Kundalini. A gente não vai fazer nada disso. Mas, e muito menos poderia ser possível, né, prometer essas coisas num espaço tão curto de tempo. Né? Mas é importante que se entenda concretamente, né, a descrição de alguém que colocou isso em palavras de uma forma muito objetiva, né, e não de uma forma tão fantasiosa e metafórica como a gente pode encontrar por aí. E o que o Hatha Pradipika diz, assim como o Senhor das serpentes é a sustentação da terra, com suas montanhas e seus bosques, Kundalini é a verdadeira sustentação de todas as práticas do Hatha Yoga, para que a gente entenda a sua importância e por que os bandhas e os mudras são colocados de uma forma tão fundamental. Quando pela graça do Guru se desperta adormecida Kundalini, todos os nós e lotos, né, são perfurados por prana, todos os chakras. Assim, Shushumna transforma-se no caminho de prana. A mente transforma-se em seu objeto e evade-se o fenômeno da morte. Passando rapidamente aqui pelas técnicas. Então, fazendo um comparativo de novo dos 3 tratados. Né? O Goraksha Shataka é um tratado muito simples em termos de técnicas, apresenta apenas 2 asanas. A
apresenta, né, apenas um pranayama, 2 mudras, e os 3 bandhas estão já inseridos ali. E isso é muito interessante que a gente perceba. No primeiro tratado de Hatha Yoga, os 3 bandhas descritos exatamente da mesma forma já estão inseridos ali. Roberto Martins faz um trabalho incrível de levantamento de textos ainda anteriores, chamados Puranas, textos antes que a própria tradição do Hatha Yoga tenha sido estabelecida no século X. Esses Puranas estão por volta do século VII, mais ou menos. E ele vai dizer como essas técnicas estão descritas nos Puranas antigos. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês. Como o grande pássaro voa, e voa significa ud, no alto dia e noite, essa atividade do yogin é chamada Uddiyana. Esse bandha será apresentado. Deve-se fazer uma forte contração para trás no abdômen, sob o umbigo. Isso é o Dhyana Bandha, que livra do medo da própria morte. Nos Puranas, tá? Os bandhas já estavam apresentados ali. A rede de canais suga o suco da lua dentro da garganta. Este Jalandhara Bandha destrói uma multidão de misérias. Pratica-se Jalandhara Bandha contraindo a garganta e colocando o queixo no peito. O néctar que goteja da lua na testa não cai mais no fogo gástrico e o vento não é ativado. Né? Percebam toda a linguagem metafórica que existe aqui, simbólica, né? Simbólica. O praticante deve apertar o períneo com o calcanhar e contrair o ânus, puxando o apana para cima. Assim se pratica a Mula Bandha. Quando apana e prana são combinados, as fezes e a urina se reduzem. Praticando Mula Bandha constantemente, mesmo um velho se torna jovem. Isso está no texto chamado Skanda Purana, aproximadamente no século VII depois de Cristo. E essa descrição dos 3 bandhas, ela vai se repetindo de forma praticamente igual no Goraksha Shataka, 5 séculos depois no Hatha Pradipika, 2 ou 3 séculos depois no Giranda Samhita. E é incrível. Né? Eu poderia ler aqui o Goraksha Shataka, como ele está descrito, e é muito parecido. É muito parecido, tão parecido que não vale a pena nem ler, porque é quase que uma cópia. Então os bandhas, de forma diferente de todas as outras técnicas, diferente dos asanas, diferente dos pranayamas, que vão aumentando em número, que vão sendo descritos de formas diferentes. Né? A gente vê aqui no Hatha Pradipika já tem 18 asanas, no Giranda Samhita tem 32. Outros mudras no Hatha Pradipika já tem 10, no Giranda Samhita tem 25. Né? Mas os bandhas são os mesmos 3 bandhas apresentados desde antes do Hatha Yoga surgir como uma tradição. E são preservados, sua descrição é preservada de forma praticamente idêntica ao longo de 1000 anos. Né? Bom, asana é a base, tá? Para que a gente possa experimentar qualquer coisa que é experimentada através do corpo. Asana, muito mais do que um grupo de posturas, é um conceito. Né? É algo que põe fim à mobilidade do corpo. Tá? Isso que eu queria deixar claro aqui. Asana é aquilo que põe fim à mobilidade do corpo. Esse é o conceito de estabilidade. É necessário que se ponha fim à mobilidade do corpo para que se possa observar aquilo que acontece internamente, tá bom? Enquanto a gente tem um corpo inquieto, agitado, que se movimenta, né, que não tem firmeza, estira, que é essa estabilidade, como a gente vai conseguir perceber, né, os próprios movimentos da respiração ou os movimentos dessas correntes internas? Né? Não é possível. Então, os asanas são apresentados em primeiro lugar, proporcionam quietude, tanto física como mental. Muitas vezes essa coisa que movimenta o corpo, né, não é apenas do próprio corpo, não são desconfortos apenas corporais, mas são inquietudes mentais, que
provocam agitação. Não sei se alguém já percebeu isso. E os asanas, eles já têm aqui, né, um papel muito interessante, onde eles colocam o corpo de uma forma particular, para que certas coisas sejam sentidas de uma maneira mais intensa. Então, por exemplo, Paschimottanā, como apresentado aqui no Hatha Pradipika, é a postura da pinça. Mais que outros asanas, ou seja, esse mais do que outros. Por isso se faz a pinça, porque você vai sentir, mais do que em outras posturas, que dirige a passagem de pavana, um sinônimo de prana, ao longo das costas. Aumenta o fogo gástrico, reduz o abdômen, dá saúde ao aspirante. Tá. Faz com que o alento flua através de Shushumna, o nadi central. O que nos interessa aqui é, mais do que outros asanas, dirige a passagem de pavana ao longo das costas. Então, é na postura da pinça que você vai, mais do que em qualquer outra, procurar essas percepções dos movimentos das correntes de prana ao longo das costas. Para isso serve a postura, né? E aí diz também, ao adotar Siddhasana firmemente, os 3 bandhas serão produzidos fácil e automaticamente, né? Mostrando esse fator integrativo. Os bandhas já estão apresentados dentro da prática de asanas. E os kriyas, né? Os kriyas também têm um papel fundamental, que fazem todo esse processo de purificação, eliminam o excesso de mucosidade, aceleram o resultado de pranayamas e fazem com que o corpo seja mais sensível para perceber essas ações tão sutis despertadas internamente. Mas os bandhas também são pré-requisitos para que alguns kriyas sejam executados. Por exemplo, para se fazer nauli, é preciso que se faça o dhyana bandha, né? Para fazer basti, da forma como é descrito aqui, é preciso que se faça o dhyana bandha. Então, os bandhas eles podem ser também encaixados como pré-requisitos para a prática de alguns desses kriyas. Tá. Mas é em pranayamas que as maiores relações acontecem, né? Então, apesar disso não ser um curso de pranayamas, os bandhas eles são aplicados dentro do contexto de pranayamas. E é muito importante que algumas coisas possam ser preservadas, principalmente em relação aos cuidados que a gente deve ter, tá? Na prática de pranayamas. Os bandhas eles sempre vão ser feitos nesse contexto de kumbhaka, a suspensão do fluxo respiratório. Seja, né, e tradicionalmente, ele é sempre feito em kumbhaka pós-inspiração. Né? Então, os bandhas eles são tradicionalmente aplicados nas pausas respiratórias com os pulmões cheios, tá bom? Diferente da forma mais comum que fazemos o Uddiyana Bandha, com os pulmões vazios, onde acontece aquela grande sucção do abdômen. Né? Kumbhaka é acompanhada dos 3 bandhas durante a retenção do ar, que direciona a prana a seguir pelo canal central. O controle da respiração deve ser conquistado gradualmente, né? E a prática errônea dá origem a tipos de enfermidades. E aí é isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Assim como domamos, quem fez o curso de pranayamas já ouviu essas frases. Assim como domamos leões, elefantes e tigres gradualmente, também a respiração deve ser controlada gradualmente, de outro modo prejudicará o sadhaka. E pela prática apropriada de pranayama, aniquilam-se todas as enfermidades e a prática inapropriada dá origem a todo tipo de enfermidades. Ou seja, não devemos, não podemos nos permitir sentir falta de ar, tá? Esse é o grande erro da prática de pranayama. E o que são então os mudras, os bandhas, né? Eles são literalmente fechos, tampas. Não há uma separação muito clara do que difere bandas de mudras, já que os bandas eles estão sempre inseridos dentro de um grupo maior chamado mudras. Mas a grande
a grande questão dos bandhas é que eles são sempre aplicados, os 3 bandhas, dentro das pausas respiratórias de pranayamas. Tá? Os mudra, ou seja, eles são sempre feitos durante uma pausa. Outros mudras, eles podem ser feitos com a respiração acontecendo, outros não. Então, assim, nunca existe uma forma muito clara de se afirmar bandha é isso, mudra é isso. Roberto Martins, ele vai dar um pouco do sentido literal de cada uma dessas palavras. Tirei a marcação aqui, peraí. Ele vai dizer que a palavra banda significa amarra, união, prisão, laço, corrente. Ou também prender, contrair, unir, combinar, juntar, amarrar. Tá? Parecido com aquele livro do Mula Bandha que eu acabei de ler. E que mudras vai significar fechamento, fecho ou tampa. Bom, como eu coloquei aqui. Tá? Os bandhas têm um sentido, né, pela sua palavra, de alguma coisa que produz um vínculo, alguma coisa que trava, que aperta, contrai. Né? Os bandhas, eles são claramente técnicas de contração. Os mudras não são exatamente de contração, mas eles fecham alguma coisa. Os diferentes mudras estimulam e ativam os 3 pontos chamados granthis, que ficam na base da coluna, na região cardíaca e na cabeça. Como eu disse, o Hatha Pradipika descreve 10 e o Gheranda Samhita descreve 25 e dedica mais de 100 versos a essas técnicas. O bandha é um subgrupo dos mudras, como já falei, e todo pranayama deve ser acompanhado dos 3 bandhas, chamado Tribandha. E o seu propósito é o despertar de Kundalini, forçando a entrada de prana em Sushumna. E aí aqui é um trecho que diz: assim devem se praticar os mudras vigorosamente para despertar a deusa adormecida, né? A deusa Shakti Kundalini adormecida na entrada inferior de Brahmadvara, que é propriamente o canal de Sushumna. Bom, e o yoga moderno ele está completamente baseado nesses textos clássicos do Hatha Yoga. Por isso que a gente continua nos referindo a esses textos, né? Eles dão toda a base de práticas que nós fazemos. Bom, vocês perceberam que ninguém falou de mudras de mãos, né? Ninguém falou de mudras que são talvez as técnicas, a forma como essa palavra é mais comumente aplicada, né? Esses mudras de mãos não aparecem nos textos de Hatha Yoga. Eles vão aparecer em outras tradições, né, ligadas a práticas mais devocionais, ligadas a práticas de mantras, ligadas à dança clássica indiana. Né? Mas no Hatha Yoga, esses mudras não são descritos. Tá? Não aparecem, não são descritos. Muito bem. Então, para que a gente possa entrar na nossa prática, né, ainda nesse primeiro momento da nossa aula, antes de um intervalo, a ideia é que a gente tenha um intervalo daqui uns 30 minutos, mais ou menos, a gente vai fazer uma primeira prática que é uma espécie de um despertar, né, de possibilidades sensíveis do corpo, um potencial sensível do corpo. Para quem já fez o curso de pranayamas, tem alguns aspectos que a gente vai trazer de volta, né, para que a gente possa reviver essa percepção do prana como alguma coisa concreta no nosso corpo, né, do prana como sendo alguma coisa sentida, tá? E não como sendo alguma coisa imaginada, idealizada, né, alguma coisa que venha do campo da imaginação. A gente não quer nada que venha do campo da imaginação, a gente não quer nada que venha do campo do intelectual, do racional. Tá? A gente quer as coisas que possam ser percebidas, sentidas, é isso que nos interessa. Bom,
Vamos ficar deitados. Existe uma técnica, que a gente não pode nem chamar de técnica, e que vai nos sendo muito útil, porque todos nós sabemos fazer isso, né? Vai nos sendo muito útil para a captura desse corpo, para a sensibilidade, para trazer o corpo à nossa presença, né? Uma técnica chamada espreguiçar. Então, antes de qualquer coisa, faça um espreguiçar livre, onde nesse espreguiçar você simplesmente procura perceber duas coisas. Que sensação é essa? O que é essa sensação de espreguiçar? O que é isso? Tá? E a outra coisa é como você provoca essa sensação. Todo mundo sabe espreguiçar, mas talvez nunca tenha parado para se dar conta disso. Que sensação é essa? E como ela pode ser provocada? E mesmo que você comece a ter vontade de parar de espreguiçar, continue. Veja se você é capaz de continuar provocando essa sensação. Ou se chega um momento que essa sensação ela se perde. E o que você precisa fazer para recuperá-la? E aí você vai parando com os movimentos, vai deixando o corpo solto. E eu faço uma pergunta que vai ser feita muitas vezes. Quanto tempo você leva para sentir o corpo todo simultaneamente? Quanto tempo leva isso? O corpo parado, imóvel. Quanto tempo leva isso? Perceba, o corpo está aí, presente. O corpo tem potencial sensível, temos esse sentido do tato, não é? Onde o corpo pode ser sentido. A pele tem esse potencial sensível. Então o corpo está aí, temos o sentido do tato, temos a capacidade de perceber o corpo internamente, né? Temos habilidade, temos capacidade de fazer isso. Mas tem alguma coisa que nos impede, muitas vezes, de sentir.
que é o fato de não ter a atenção colocada. E quando eu pergunto quanto tempo leva para você sentir o corpo todo simultaneamente, não é para que o corpo chegue, não é para que o sentido do tato seja ligado, mas é quanto tempo leva para que a mente ela possa se acoplar ao corpo. Isso pode levar um tempo. Depende do ritmo, dos pensamentos, da mente de cada pessoa, para que essas coisas possam ir se dissipando aos poucos. E aí a mente fica acoplada ao corpo, como se a mente ficasse sobreposta ao corpo. Veja se pode sentir o corpo inteiro, não partes do corpo, mas o corpo todo, ao mesmo tempo. Não como um escaneamento, onde você vai passando de parte por parte, mas sentindo todas as partes ao mesmo tempo. E faça mais uma vez um espreguiçar, agora com essa intenção, com a intenção de achar corpo, com a intenção de se colocar no corpo, com a intenção de acompanhar passo a passo, mentalmente, cada parte do corpo e o corpo inteiro ao mesmo tempo. Perceba uma coisa: o espreguiçar não é feito apenas de alongamento. O espreguiçar não é algo que você faz completamente relaxado. Não existe espreguiçar completamente relaxado. O espreguiçar necessariamente impõe uma contração. Perceba isso. O espreguiçar necessariamente impõe contração. É uma combinação entre contração e alongamento. E um outro ponto fundamental é nos momentos onde o espreguiçar atinge o seu pico, né, que muitas vezes a respiração para. E vá parando de novo com os movimentos, assim que você puder, não precisa ser de uma vez, faça com que as coisas sejam graduais, contínuas. Quando você for parando, de novo, permita ao corpo adquirir imobilidade. E aí, será que dá para perceber o corpo inteiro simultaneamente agora? Ou pelo menos dá para ter um pouco mais de clareza nessa percepção do que antes? Sem mover nada além dos dedos das mãos, da palma das mãos, vá abrindo bem os dedos, como se você fosse espreguiçando as mãos por alongamento. Abra as palmas, abra os dedos, alongue. E deixe que essa sensação ela também seja transmitida pelos braços. E aí você começa a fazer a mesma coisa com os pés. Abra bem os pés, alongue a planta dos pés, alongue o peito dos pés, abra os dedos e deixe que essa sensação possa ser transmitida ao longo das pernas.
E veja se pode ter uma sensação de que, por intermédio do alongamento das mãos e dos pés, até o tronco se espreguiça. Você espreguiça até a região do abdômen, espreguiça o tórax, espreguiça as costas, espreguiça o pescoço, a cabeça. E vá aos poucos desfazendo isso, não de uma vez, mas aos poucos. Aí perceba que para ir desfazendo, você vai descontraindo. Todo espreguiçar impõe uma contração. E agora a gente faz uma espécie de movimento oposto, onde você coloca apenas contração a princípio e as mãos vão se fechando, você aperta os dedos com força, ratena, né, com vigor, forçosamente. Vá permitindo que essas sensações sejam refletidas também ao longo dos braços até os ombros. E aí você vai fechando os dedos dos pés, aperte os pés, contraia e deixe que essa sensação vá se estendendo também ao longo das pernas e através das mãos e dos pés. Todo o seu corpo vai entrando em contração, inclusive a região do tronco, o assoalho pélvico, abdômen, tórax, pescoço, rosto. Tudo se contrai. Mas você busca o espreguiçar por trás dessa contração. Então é uma contração que traz um certo prazer nisso. E aí relaxa aos poucos, não solte de uma vez. Vá percebendo esse soltar gradual. E quando você soltar, não chegue ao ponto máximo de relaxamento, mas chegue ao ponto mínimo de contração, onde uma coisa é diferente da outra. Você busca sustentar o corpo inteiro num estado mínimo de contração. Isso é uma busca que leva um tempo. Sempre vai sendo possível descontrair um pouco mais na busca por esse ponto mínimo. Mas às vezes ele escapa e a gente passa para o relaxamento completo. E aí você volta. Então esse ponto mínimo sustenta uma atividade. Esse ponto mínimo sustenta uma orquestração de se buscar ativamente o tônus do corpo inteiro. Nenhuma parte escapa, nenhuma parte está perdida, solta, como se você fosse, né, aquela sustentação daqueles pratinhos giratórios, onde você vai sustentando tudo funcionando ao mesmo tempo. Nada para. E você percebe uma atividade que percorre o corpo todo. O que é uma atividade? É sentir o corpo. Basicamente isso. O corpo é ativo, é vivo. Né? E você não precisa se movimentar para isso. Inclusive, quanto mais imobilidade puder colocar, né? Lembre-se, estamos num asana. O asana põe fim à mobilidade do corpo para que a gente possa perceber outros tipos de atividade. Observe atentamente suas mãos, a superfície das mãos, o tato, toque das mãos com o ar, toque das mãos com o chão. Sinta essas dobrinhas, essas linhas, essas rugosidades, essas texturas da palma das mãos, da superfície dos dedos, da ponta dos dedos, como se você pudesse sentir o desenho das suas digitais, como se você pudesse sentir onde as unhas estão inseridas, né, de cada um dos dedos, de cada parte desses dedos, também do dorso das mãos,
né? Uma parte menos sensível, mas ainda assim com grande potencial de sensibilidade. E através desse tato, dessa capacidade de sentir, a gente procura fazer um mergulho nessa pele, da pele para dentro, como se você pudesse sentir o tato da pele para dentro. É claro que não é o mesmo tipo de sensação, não é tato exatamente, mas é como se você pudesse sentir por dentro do corpo. E as mãos, então, estão completamente presentes. Você coloca toda a sua atenção na percepção das mãos. Tanta atenção que, de certa forma, o resto do corpo some. E aí você começa a observar as funções vitais. O calor, pulsação, talvez a própria circulação do sangue, talvez alguma pressão interna. E voltando bem para a superfície, como se fosse procurando uma espécie de formigamento ou uma vibração, alguma coisa nesse sentido. E veja se pode levar essa sensação ao longo dos braços. A partir da sensibilidade, do potencial sensível das mãos, procurando despertar essa sensibilidade ao longo dos braços também. Talvez agora seja mais fácil entender como sustentar esse tônus mínimo, esse estado de mínima contração, que difere de um estado de máximo relaxamento, um estado de abandono. E passe a observar os pés, sentir os pés. Da mesma forma como foi sentindo as mãos. O contato dos pés com o chão, o contato dos pés com o ar, ou talvez dos pés com a meia, se você estiver usando. E percebendo essas curvinhas, dobrinhas, linhas, textura. Percebendo os dedos, as pontas dos dedos, o peito dos pés. E a vida que se percebe presente. Temperatura, talvez pulsação. Os pés estão mais distantes do coração do que as mãos. Pulsação talvez seja percebida menos intensamente, mas ainda assim pode ser percebida. Fluxo sanguíneo. E talvez essa sensação de formigamento, de vibração. E a partir do potencial sensível dos pés, veja se pode ir levando essa percepção ao longo das pernas, onde você procura sustentar nos pés e nas pernas o ponto de mínima contração, percebendo que esse ponto de mínima contração, ele mantém a atividade sensível.
diferente do ponto de completo relaxamento, onde o corpo ele fica num estado de mais abandono. Isso é tido como funções de prana, né? Aquilo que traz a sensibilidade, aquilo que traz a vida, impulsos nervosos, impulsos sensoriais, né? O que governa a vida que está presente nessa nossa carne, nessa nossa condição estrutural. E então passe a observar uma outra parte que é fundamental para o nosso objeto de percepção, que é a região do assoalho pélvico. Assim como você foi observando muito bem as mãos e como foi observando muito bem os pés, passe a observar com muita atenção a região do assoalho pélvico. Se você preferir manter as pernas flexionadas e os pés apoiados no chão, também pode fazer isso, se isso acomoda melhor a sua região lombar, ou se você se mantém num estado mais desperto assim. Não deixe que o estado de sonolência te tome. É preciso que a gente esteja muito desperto, muito atento, muito ligado. Né? Por isso a sustentação de um ponto de mínima contração é muito melhor do que um ponto de relaxamento. Não estamos largando o corpo, a gente está pegando o corpo. E observe, então, exatamente essa região do assoalho pélvico. Procure criar diferenciação. O assoalho pélvico não é uma coisa só, existe a região do períneo no centro, existe a região anal, existe a região genital. E veja, se pode sentir cada uma dessas partes. Não visualizar. Né? Todos sabemos como as partes do corpo são visualmente, mas será que a gente consegue sentir concretamente isso? Como se sentisse com a ponta dos dedos, como se sentisse as mãos, onde você vai procurando perceber temperatura, pulso, movimentos que a respiração provoca na região do assoalho pélvico. Sem que você tenha que fazer nada, acontece a expansão e retração. Será que dá para se aproximar dessa percepção de uma espécie de vibração na superfície do assoalho pélvico? Uma espécie de formigamento? E se é possível perceber isso, procure levar essa sensação ao longo do eixo da coluna, pelo tronco, até a região da cabeça, sustentando um estado de mínima contração. E assim como fizemos com as mãos e com os pés, agora faça com a região do assoalho pélvico e o tronco. Então você vai aos poucos, gradualmente, não de uma vez, contraindo a região do assoalho pélvico,
apertando, como se você fosse espreguiçar o assoalho pélvico por contração. E aí você vai procurando perceber o reflexo dessa contração ao longo do tronco, do eixo da coluna, musculatura das costas, abdômen, peito, pescoço, cabeça. Como se você espreguiçasse a partir da contração do assoalho pélvico toda a região do seu tronco, sendo que a cabeça está incluída nisso, né? Pescoço, cabeça. E aí você vai relaxando gradualmente, não de uma vez, mas bem aos poucos, até que você possa encontrar aquele ponto de mínima contração da região do assoalho pélvico que sustenta uma mínima contração do seu tronco inteiro, como se você pudesse também acessar um ponto de mínima contração dessas musculaturas internas que envolvem a coluna. Não só na superfície do tronco, do abdômen, do tórax, né, esses músculos mais superficiais das costas, mas como se pudesse ter um acesso mais interno, músculos mais profundos, por dentro do pescoço. E buscando o espreguiçamento desses músculos mais internos, comece de novo a fazer uma outra contração lenta a partir da região anal, vai contraindo o assoalho pélvico como um todo e procurando o estado de contração do espreguiçar dessas musculaturas mais profundas que envolvem a coluna, apertando, como se você quisesse apertar a coluna com as mãos. Apertar o pescoço por dentro. Apertar a cabeça por dentro. E aí, quando chega no seu ápice, você vai gradualmente reduzindo essa contração, soltando. O corpo todo sustentado nesse ponto de mínima contração. Quanto tempo leva para que você possa sentir o seu corpo inteiro simultaneamente? Então, abraça os joelhos, aproxime os joelhos do peito. Isso cria um pequeno alongamento da parte mais baixa da coluna, fim da região lombar, região sacral. E aproxime bem os joelhos do peito, para que possa alongar ao máximo essa parte baixa da coluna. E assim, de novo, você faz essa contração gradual, observando os efeitos na coluna inteira. Quando chega no seu máximo, faça uma pequena pausa, prenda um pouco o ar. E aí depois você vai relaxando isso aos poucos. Não como quem solta completamente, mas como quem sustenta um ponto de mínima contração. E entramos na nossa primeira técnica propriamente dita, chamada Ashvini Mudra. Contrações e expansões da região anal. Ashvi
significa cavalo. Então é como se fossem os movimentos, né, do cavalo quando ele vai soltar as fezes, onde contrai e expande a região anal. Tá? Então faça isso, vá procurando entrar em contato com a região anal através de contrações e expansões. Não são apenas contrações e relaxamentos, mas são contrações e expansões. Força para contrair e força para expandir. E você vai acompanhando detalhadamente esse movimento. Qual a sensação que tem na região do assoalho pélvico quando contrai e qual a sensação que tem quando expande. Qual a sensação que tem ao longo do tronco quando contrai e qual a sensação que tem quando expande. E muito mais importante do que a própria execução da técnica é a percepção que está por trás disso. O que isso desperta, o que isso traz. Como fica a sensação por dentro da cabeça quando você contrai e quando expande. Faça uma inspiração, prenda o ar dentro dos pulmões. E aí você faz contrações e relaxamentos. Enquanto mantém a pausa. Né? Mantém a pausa por alguns segundos, depois você volta a respirar. E depois você recupera, faz essa pausa de novo. E faz as contrações, as expansões, sustentando uma pausa, enquanto você vai percebendo internamente o que isso muda. As pressões internas, as sensações despertadas internamente. E você faz essa pausa umas 2 ou 3 vezes, e quando completar na próxima, aí você para com as contrações, solta as pernas, deixa as pernas estendidas. Então deixa as pernas estendidas, relaxa um instante e sinta a região do assoalho pélvico. Veja se a Ashvini Mudra facilita, traz à tona essa sensação, tá? A sensação do assoalho pélvico. Será que dá para ter uma melhor percepção da região do assoalho pélvico agora? Será que dá para ter uma maior clareza da região do assoalho pélvico? E vá de novo, então, fazendo um espreguiçar, os movimentos que sentir vontade. E quando for parando de se espreguiçar, vamos nos sentando.
E quando for se sentando, solte o tronco à frente um instante, leve a testa em direção ao chão. Isso que também é um mudra, chamado Yoga Mudra. Flexão do tronco à frente, como quem leva a testa em direção ao chão ou às mãos. E volte a ficar sentado com as costas retas. E observe-se um instante na postura de meditação, essa postura que pode ser entendida como a nossa postura de base. Sinta ativamente a região do assoalho pélvico. Mantenha o assoalho pélvico naquele tônus mínimo, que não é igual ao estado de completo relaxamento. E a partir da região do assoalho pélvico, a sustentação de toda uma coluna firme, sensível, perceptível, como se todos esses músculos que ficam em volta da coluna eles estivessem levemente ativados. Até a região cervical, a posição do pescoço, o encaixe da cabeça. Tudo isso muito firme, muito sensível e muito perceptível. Como se tivesse uma certa intenção de que toda a região do seu tronco, do eixo da coluna, fosse como a ponta dos dedos, né? Algo que temos grande sensibilidade. E perceba os movimentos respiratórios na região do assoalho pélvico. E é aqui que a gente vai interrompendo essa primeira parte da prática de hoje, para dar um pequeno intervalo. Eu avancei 10 minutos a mais, então são 10h40. Fazemos o intervalo até as 11, tá bom? Da mesma forma, para que a gente não atrase, né? Então a gente reduz um pouquinho esse intervalo, que eu já coloco de meia hora, sabendo que a gente vai ter que comer um pedaço dele de qualquer jeito. E é a partir daqui, então, tá? A gente vai acumulando coisas, tá? Então a gente não esquece o que foi feito nessa primeira parte, procure manter o corpo ainda disponível, tá? Para sua observação durante esse intervalo, vá continuando mantendo, né, a atenção bem próxima, acoplada ao corpo. E é a partir daqui, a partir dessa percepção do assoalho pélvico, é a partir da postura de meditação que a gente vai começar a experienciar o que é o princípio de Mula Bandha, tá bom? A gente fez o Ashwini Mudra, que é uma grande técnica para que se aproxime da região de Mula Bandha, de Muladhara, né? E aí a gente vai começar a entender, então, qual é o seu princípio, qual é a sua função, né? E aí temos toda uma construção para entender os detalhes de Mula Bandha, que são vários. Mula Bandha é a grande chave, né? Então vocês viram, esse livro aqui chama Mula Bandha The Master Key, né? É uma grande chave, é um grande... É algo que pode nos abrir realmente para grandes transformações na forma de se colocar na postura e na forma de se colocar na respiração, tá bom? Então a gente faz agora um pequeno intervalo, 11 horas a gente volta.
Até já.